Esses dias eu falei, especialmente aqui em João 10, na segurança absoluta daqueles que confiam no bom pastor e que nos dá um caminho livre do ladrão, do lobo, do mercenário, dos destruidores da vida, da fé e da esperança. E Jesus diz que aqueles que o seguem têm uma relação pessoal com ele, aprendem a discernir a voz dele, o que é a palavra dele e o que não é, por isso se defendem dos que chegam com os poderes da fantasia e do engano. Assim, esperamos que você faça parte desses que não se deixam enganar nem ludibriar e nem pagam e sustentam a loucura dos mercenários, dos ladrões e dos lobos. Aí ontem nós vimos aqui na sequência, aliás, anteontem, a gente continuou olhando no mesmo texto sobre a segurança espiritual que Jesus dá, e aí nós chegamos ao dia de ontem, onde eu li para nós a partir do verso 29, e nós fomos até o verso 39, e ficou bem claro que no fim de tudo, conquanto a religião tem uma fixação enorme, toda hora se diz, então pegaram pedras para o apedrejar, o tempo todo. E eu expliquei as variações das pedradas. Ontem terminei no verso 39, que diz, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele, né? Ele arrancou aquelas mãos de sobre ele, tirou, abriu, olhou na cara de cada um e passou. E eu falei que uma das coisas mais horrorosas que tem é quando chega esse dia em que Jesus sai tirando você de perto, porque você foi uma pessoa que muitas vezes, tendo sido repreendido, endureceu a cerviz. E aí o risco de que não lhe haja cura é enorme. E hoje nós vamos ler apenas os versos 40 ao 42, que diz novamente, acho interessante esses outra vez, novamente, nesse ponto, que são introduções recorrentes aqui nos evangelhos, especialmente no Evangelho de João, que afirma e enfatiza o que acontece por causa de alguma coisa, o que gera, e gera algo que merece ser descrito como uma virada de atitude. Nesse ponto, nessa hora, e agora aqui, novamente, é algo recorrente, porque não é algo que aconteça poucas vezes, ao contrário, toda hora Jesus está se retirando. Tem um novamente retirou-se, de vez em quando. Novamente retirou-se. Pessoas que são hostis à companhia de Jesus, gente que tem problemas com a presença de Jesus. Gente que, não tendo o que dizer, todavia, sente um desconforto brutal com o que Jesus diz, com o que Jesus faz, com o que Jesus ensina. E eu conheço cristãos batizados que adoram a igreja, mas não se sentem confortáveis com Jesus. O que denota que tem alguma coisa muito errada entre essa congregação que toma o nome de Jesus e Jesus, de quem a maior parte das congregações fogem. E ele se retira do meio delas, de modo que é um pessoal que sofre Jesus, que tem incômodos com Jesus, como vocês já devem ter percebido em diversas circunstâncias. E aqui está dito, novamente se retirou para além do Jordão, para um lugar onde João batizava no princípio, João Batista. E ali permaneceu. E iam muitos ter com ele naquele lugar deserto, e ouviam, e depois diziam, realmente, João Batista não fez nenhum sinal, nenhum milagre.
Porém, tudo quanto disse a respeito deste Jesus era verdade. E eu quero falar rapidamente, bem rapidamente, porque a nossa ênfase hoje é a conversa com a Madeleine. Eu conheci esse texto nas minhas primeiras leituras do Novo Testamento, eu bati nele. Em 1973, eu bati, é um batente. Esse texto é um batente, especialmente para uma pessoa que vivia como eu vivia naquele mundo, com aquela gente. Era um mundo, na década de 70, que tinha ficado tomado por um espírito de milagre. Os crentes estavam, número um, esperando a volta do Senhor com base naqueles livros de roteiro, de mapeamento da volta de Cristo. Deu tudo errado. Todos aqueles best-sellers que foram vendidos aos milhões, você não encontra um exemplar deles porque deu tudo errado. Por exemplo, Agonias do Planeta Terra. Aí dizia que o Nasser, presidente do Egito, era um potencial anticristo. O Nasser morreu. Aí depois foi o Henry Kissinger, que era candidato a anticristo, o secretário das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que costurava alianças de paz para todo lado, tentava diminuir os impactos da Guerra Fria. Pois bem, ele foi um dos candidatos. Pegavam o nome e botavam para cada letra a vogal ou a palavra, a letra correspondente em hebraico. Aí essas letras também têm equivalentes numerais. Aí viam qual era o equivalente numeral e se desse 666, o cara era o anticristo. E eles fizeram o pulso, ficaram ricos, ricos, ricos. Foram muitos os livros que fizeram isso. E a moçada corre de modo idiotado para ler o que Jesus disse que não seria daquele jeito, mas alguém vem e faz um rearranjo e promete algo novo e os crentes não aguentam. Naqueles dias, então, era uma avalanche de gente declarando o tempo todo a volta de Jesus segundo Hal Lindsey. E, por exemplo, que foi um dos que mais vendeu livros naquela ocasião. E havia outros também, mas esse foi campeão disparado de vendas. E aí a ênfase também era em grandes milagres. Por exemplo, eu me lembro que quando eu me converti, as pessoas não podiam morrer, porque se elas morressem, especialmente quando crentes morriam, outros crentes diziam: vamos lá para esse velório, para esse funeral, vamos entrar pela fé, vamos tomar esse velório pela fé, porque eles não têm fé para verem a ressurreição acontecer. E, meu Deus, quantas histórias trágicas e patéticas de rapazezinhos que entravam naqueles lugares onde havia caixões e mortos sendo velados e chegavam gritando em nome de Jesus textos de ressurreição, cantavam hinos de ressurreição, andavam em volta do morto horas e horas e horas dando comandos de ressurreição e ninguém ressuscitava e a culpa era da família que não tinha crido. E eles saíam dali falando e até colocando algumas reprimendas amaldiçoadoras sobre a família porque não tinha tido fé para crer na ressurreição do seu morto. E aí chegou uma hora, um pouco mais adiante desse tempo, em que eu perdi geral a paciência, queridos. Alguns visitavam a minha casa, eu perdi completamente a paciência. E aí, quando eu comecei a vê-los fazer isso, eu digo: não, olha, eu vou desmascarar vocês se vocês fizerem isso. Só aceito que vocês façam isso quando for o pai de vocês, a mãe de vocês, um irmão de vocês, um tio de vocês, uma prima, um primo. Aí podem ir lá na casa de vocês, na família de vocês, exortar a família de vocês
e façam isso lá na casa de vocês. Vocês só fazem na casa de outros e de estranhos. Aí, conclusão, acabou a palhaçada. Porque quando se trata de fazer em casa, o pai já diz, para com isso, menino. A mãe já diz, vamos parar com besteira aqui. Respeita a tua avó que está morta. E aí, falei, se for na casa de vocês, se vocês tiverem autoridade para fazer isso lá, então tá bom. Mas ficar escolhendo a casa de quem vocês não conhecem, entrarem arrombando e saírem amaldiçoando, olha, não mais. Não mais. É por isso que eu digo, porque eu sei que o arrependimento nivela todos os seres humanos. É todo mundo chorando, confessando os seus pecados, pedindo graça, perdão e oportunidade, e todos estão na presença de Deus, quando é genuíno, quando é verdadeiro, portanto, todos são nivelados. Todo outeiro é aterrado, todo vale é coberto, e todos ficam no mesmo nível. O arrependimento coloca todos no mesmo plano e irmana todos no mesmo espírito de consciência e quebrantamento. Então, por isso a mensagem de João era a mensagem de arrependimento, porque era a mensagem do nivelamento. Então, chegam a ele arrependidos, soldados, e ele tem uma palavra para cada um deles, tanto quanto meretrizes, pecadores, publicanos, ele tem uma palavra para cada um. Ele só não tem uma palavra para os religiosos fingindo arrependimento, fingindo choro seco. E vêm para João e dizem a João, batiza-nos. E João os chama de raça de víboras. E lhes pergunta, quem vos induziu a fugirdes da ira vindoura? Vão, saiam daqui, vão produzir fruto digno de arrependimento, produzam fruto e não performance, produzam fruto e não teatralidade e não mascaramento, produzam fruto inegável do ser quebrantado, portanto, do ser que experimentou metanoia, que mudou a mente, que teve uma transformação de mente. E então voltem para serem batizados, mas eu sei por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui só porque vocês não querem perder a oportunidade histórica de dizerem que vocês foram batizados por mim, portanto, que vocês deram ouvidos à voz profética do tempo. Mas eu sei que para os outros é verdade, mas para vocês essa é só uma elaboração de natureza histórico-teológica que não tem correspondência no verdadeiro arrependimento e na verdadeira mudança de mente, de atitude e de comportamento. Vão primeiro ser transformados. Mas João nunca curou um gafanhotinho. João não abriu os olhos aos cegos. João não purificou leprosos. João não ressuscitou mortos. João não operou milagres. João não multiplicou pães. João não transformou nada em nada. João só transformava seres humanos que chegavam arrependidos diante da mensagem que ele pregava. Esse era o único sinal que João operava. E não era nem ele. Ele trazia a palavra. E por tal palavra sem rodeios, direta, esse era o genuíno papo reto, o que João trazia. E provocava instigamentos cheios de conversão, de arrependimento e de regeneração no coração daqueles que o ouviam. Por isso o procuravam para que fossem batizados por ele no Rio Jordão, mas ele propriamente nunca fez nenhum sinal. E eu tropecei nesse texto aí por setembro, outubro de 1973, e ele saltou da página, grandioso e poderoso para mim. Realmente,
João não fez nenhum sinal. Porém, esse porém, não fez nenhum sinal, mas, porém, ou todavia, tudo quanto ele disse a respeito de Jesus era verdade. E era totalmente oposto ao que eu via acontecendo à minha volta, naqueles milagrismos intensos, aquela expressão histérica, histriônica, alardeante, totalmente incômoda nas suas manifestações de exagero, de fanatismo, e as afirmações que decorriam vinham cobrar se você já tinha falado em línguas, ou queriam saber em quanto tempo os demônios saíam quando você expulsava. Veja só, todo tipo de pentecostalismo maluco mesmo, fanático, perturbado, insano, de uma audácia perversa, e que se transformava muitas vezes em opressão para outras pessoas, quando impunham sobre outros obrigações que ninguém deve ter sobre si, porque as manifestações dos dons de Deus em nós têm que ser absolutamente espontâneas, e os dons não dizem nada sobre nós. O que conta a nossa história não são os dons, são os frutos, frutos de natureza ética, frutos de natureza a revelarem o caráter, fruto que diz respeito a amor que se manifesta como fidelidade, como lealdade, como justiça, como verdade, como alegria com os que se alegram e choro com os que choram, solidariedade, misericórdia, compaixão, tolerância, inclusividade, domínio próprio. Isso fala acerca de quem é você em relação a Deus e quem é Deus para você. Esse é o fruto digno de arrependimento, é o fruto que só acontece como resultado daqueles que tiveram a sua mente mudada, transformada, regenerada, que sofreram metanoia. Esse é o fruto. Agora, dons, curas, milagres, não dizem nada, como Jesus diz em Mateus, no capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me procurarão, dizendo, Senhor, em teu nome, nós expelimos demônios, nós curamos enfermos, nós profetizamos, nós realizamos sinais e prodígios em teu nome. Jesus, no entanto, diz, naquele dia, todavia, eu direi a esses, explicitamente a palavra, eu nunca vos conheci. Vocês usaram o meu nome, mas vocês nunca foram conhecidos por mim. E eu também não sei quem são vocês. Nós nunca tivemos vínculo. Vocês fizeram apenas anúncios usando o meu nome, asseverando o meu poder, e houve pessoas simples de coração que creram, e porque creram foram atingidas, mas isso passou por sobre vocês. Não teve nada a ver com vocês. Curou as pessoas, apesar de vocês, porque o meu amor não fica atrapalhado pelos supostos mediadores falsos. Eu passo por cima e curo os indivíduos e fico sem saber quem foram os supostos milagreiros, que nunca largaram a iniquidade, a mentira, a injustiça, o engano, a hipocrisia, a maldade, a busca do lucro, o interesse pervertido, que era tudo que definiu, marcou, caracterizou a existência de vocês, e eu não tenho nada a ver assim, não sei quem vocês são, e usar o meu nome não me sequestra. Usar o meu nome não me obriga a ter nada com vocês. Eu curo as pessoas e não conheço os milagreiros. João, todavia,
nunca fez nenhum milagre, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Essa é a coisa maravilhosa. É maravilhoso quando você pode operar alguns milagres, quando você vê que a sua expressão de fé, sincera e simples, e em relação a outros, praticar essa fé com amor, com misericórdia, com compaixão, trouxe saúde plena a alguém, ou a alguns, ou a muitos. É maravilhoso. Toda vez que isso acontece através de mim, eu fico muito grato, muito feliz. Ou todo dia que eu vejo a palavra dita em nome de Jesus como uma profecia, segundo o Espírito do Evangelho, realizar o bem, ou até realizar o mal, que essa mesma palavra traz, porque para uns essa palavra é cheiro de vida, para com outros é aroma de morte para a morte. Mas você olha e vê que o que você está anunciando é verdade que se torna concreta na existência. Isso dá alegria e segurança para quem realiza essas coisas. Ou quando você encara o impossível e olha e não tem medo nem de mares, nem de rios, nem de desertos, nem de túneis, nem de noites escuras, nem de coisa alguma. Você atravessa o bosque dos pavores e chega do lado de lá por causa da sua certeza de fé, ou você tem aquela coragem que vai abrindo caminhos aonde não há caminhos, realizando, portanto, milagres. É maravilhoso quando você experimenta isso, mas tem que ser sincero, verdadeiro, espontâneo, e não pode ser industrial. Toda vez que a gente tenta industrializar, dizer que é toda terça que acontece, ou toda quarta, ou toda quinta, marca a hora, faz isso tudo, logo, logo, mesmo que comece sincero, não vai demorar para se tornar algo completamente falso, estereotipado, mentiroso, sem nenhuma relação, com nenhuma forma de sinceridade que agrada a Deus. E aí não faz mal, Jesus passa por cima e cura os que foram ali buscando alguma coisa. Mas você, que é o suposto intermediário, fique sabendo. Isso aconteceu contra você e apesar de você, e tanto mais quanto você repita as coisas assim, mais juízo você está invocando sobre a sua cabeça. No fim de tudo, a única coisa que importa, e eu quero lembrar, nós estamos falando daqui daquele sobre quem Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém foi como João, nunca curou ninguém, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Aí quando eu bati aqui, pá, eu caí de boca nessa alegria. Nessa alegria, meu Deus, eu caí de boca, né? Há praticamente 48 anos atrás, eu caí de boca. E eu disse, meu Deus, eu quero que tu me uses para que de mim vaze poder, todo tipo de poder, de graça, de milagre, de fé, de cura, de profecia, de tudo quanto seja benefício para a vida do meu próximo. Eu quero que tu me uses. No entanto, o que eu quero mesmo é que eu atravesse todos os dias da minha vida. E haverá, certamente, milhares de pessoas que poderão dizer: um dia o Caio orou comigo e Jesus fez isso, fez aquilo. Mas o que eu quero mesmo é que as gerações futuras, tanto quanto os meus filhos e os meus netos, e os meus bisnetos, e os que virão depois que eu já não esteja aqui, e que se refiram a mim, digam pelo menos isto: Caio não foi um homem de ênfase em sinais, nem em milagres, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus. Conferia. Era verdade. Acontecia. Todas as promessas do Evangelho que ele ensinou
e nos ensinou a nos apropriarmos delas pela fé, eram verdadeiras, eram realizáveis, eram promessas que se manifestavam concretas, eram praticáveis pela fé, e o fruto que produziam era de natureza eterna. E as transformações eram regenerantes. E houve milhões de pessoas que se arrependeram, que tiveram pensamento, mudança de conceito, que converteram seus preconceitos à verdade do amor de Deus e praticaram isso com a humildade dos que foram regenerados, com a gratidão dos transformados. É isso que eu quero. E eu gostaria que todos os que estejam me ouvindo aqui, e os milhares que vão me ouvir em todas as outras horas depois desse momento, se ofereçam a Deus sem exagero, sem histeria, sem histrionismo, sem pentecostalismo, mas no espírito do Evangelho, no espírito de Jesus, no espírito de Paulo, no espírito de Pedro, no espírito dos seres que carregavam a graça e o poder de Deus, porém com discrição, semelhantemente a Jesus, que não ficava gritando na praça, nem se oferecendo, nem mandando fazer fila indiana onde chegasse. Ao contrário, ele tinha que ser puxado para que dele saísse poder, e frequentemente ele curava as pessoas tirando-as de lugares muito tumultuados e depois recomendando: não exponham a publicidade, porque ele sabia que os milagres podem facilmente falsificar o nosso entendimento. É o Evangelho puro e simples, como palavra crida e praticada e obedecida, porque Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que o Evangelho nos foi dado para a prática da obediência em fé. Da obediência em fé. Ou seja, é algo que precisa ser praticado. Se essa fé não for praticada, ela é morta. Se ela não for obedecida, ela é morta. Porque a fé sem obediência, sem prática, sem obras, sem fruto, é morta. Então, sobretudo, o grande milagre da fé é que em mim se manifestem os frutos de caráter, de ética, de saúde mental, espiritual, de alinhamento mental, emocional, sentimental, tudo sob a mesma alegria de amor quebrantado, focado em Jesus e no Evangelho, como era o caso de João, que tinha essa alegria e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já ouvi a voz dele, agora convém que ele cresça e que eu diminua, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu oro para que, dentre os que me ouvem e assistem, haja esse milagre de maturidade e muita gente se oferecendo para a plenitude de Deus em tudo, e que Deus realize através de vocês milagres, prodígios, maravilhas, mas só o faça se vocês forem Joões Batistas, seres cujo privilégio grande e maior é passarem pela vida sem lorota contada em nome de Deus. Gente que não precisa nem fazer milagres, mas acerca de quem se diga: tudo quanto ele, tudo quanto ela disseram sobre Jesus era verdade. Foram pessoas que não falsificaram o Evangelho, que não deformaram Jesus, que descreveram Jesus com a beleza fascinante dele e que se alegraram com a alegria de tudo que o Evangelho produzia e nunca quiseram ficar entre Jesus e as pessoas, mas sempre disseram para as pessoas virem a Jesus. E tudo quanto elas disseram que em Jesus havia era verificavelmente verdadeiro pela fé. Era algo em relação ao que se podia apropriar,
botar no coração e praticar na vida. É para isso que eu estou aqui, e nesse dia, trazendo essa palavra tão singela, esperando que ela encontre um lugar de encaixe, de embutimento, de completude dentro da gente. Realize esse casamento do nosso ser com a consciência do Evangelho. Senhor Jesus, mais uma vez, anunciando a Tua palavra. E eu imploro que haja muita gente agasalhando a singeleza dessa palavra no coração. Que ela produza os milagres interiores e as transformações todas necessárias. É o que eu te imploro agora. Em Teu nome, Jesus. Amém e amém.